as pessoas se soubessem quão esperto é ceder, entender, aceitar, cooperar com os outros, só para levar vantagem o fariam. Mas caem nessa falácia de querer ganhar, de querer disputar e acaba perdendo negócios, perdendo amigos. Bem-vindos ao Blá Blá Blás número 28, o terceiro da terceira temporada. E que alegria estar aqui hoje. Eu costumo dizer para quem é mais próximo que o verdadeiro motivo de eu fazer o Blá Blá Blás é para aprender. É para ter uma aula, uma mentoria de graça. Eu diria que os entrevistados não me escutem, mas o entrevistado de hoje está sabendo que, na verdade, eu estou usando ele para aprender um pouquinho e não é sobre qualquer assunto. É um assunto fundamental para todos nós, que é negociação. Como negociar, como chegar ao sim, como ter o interesse não só da minha parte, mas da outra parte também suprida e assim ter melhores relacionamentos. Então, olha só como esse podcast eu arriscaria dizer que é para todo mundo. Mas antes de apresentar o meu entrevistado, eu vou, claro, agradecer aos patrocinadores dessa temporada que tornam tudo possível. Então, muito obrigada a Casarão Imóveis, à Escola Mário Quintana, a Oral Unique Pelotas, ao Grupo Realiza, que tem as lojas da Criari e da Italínia, ao Netunia Wine Bar, a Benessere Cosméticos, Grace Barra Pelotas e Vita Fitness Pelotas. É um time de peso que está com a gente nessa terceira temporada. E, claro, também agradecer aos apoiadores que me deixam pronta para receber esses profissionais tão admiráveis. Então, muito obrigada também a Daimler, a Andressa Carneiro e ao Merak Estúdio de Beleza. Agora sim, estou pronta para apresentar o meu entrevistado, que é o Guilherme Monques. Gui, como eu chamo, né? Muito íntima, conheci há pouco, mas admiro tanto que já chamo assim. Seja bem-vindo. O Guilherme, que é pai da Maria e do Joaquim, advogado solucionador de conflitos empresariais corajoso, com atuação focada em negociações cooperativas, sócio fundador da MZ Advocacia, que é uma banca de advocacia corporativa fundada em 2006, professor de Direito Empresarial na pós-graduação da UCPEL, diretor jurídico do Pelotas Parque Tecnológico, com atuação em negócios inovadores e startups. E nas horas livres, ele foi modesto aqui na apresentação que ele mandou, triatleta amador, desprovido de talento, mas com dedicação de sobra. E eu tenho certeza que esse lado também vai render boas histórias. Gui, seja bem-vindo ao Blá Blá Blás. Muito obrigado. Só quero dizer, Paulo, que tu já me deixou de calça curta e logo de saída, porque tu disse que quer aprender muito comigo, mas acho que quem vai aprender mais aqui sou eu, de qualquer forma. Mas muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite para falar de um assunto que me encanta tanto, que é a arte do alinhamento de ideias, é a gente fazer prevalecer o ganha-ganha ao invés das disputas, né? Que é um assunto tão em voga hoje em dia, mas que poucas pessoas conseguem fazer valer. E se sobrar um tempinho, a gente fala um pouquinho de triatlo, que é a minha outra paixão. Vai sobrar, sim, porque também quero saber e não tenho certeza, até pelos profissionais que eu acompanho, que uma pessoa que pratica esporte dessa forma, com essa dedicação, ela nunca mais é a mesma, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá. Antes eu quero saber, Gui, como que foi, né, que essa área da questão dos conflitos, né, das negociações, uma área que pode dar tanta dor de cabeça ou nos livrar de outras tantas, chegou na tua vida, porque problema é uma coisa que ninguém quer, né? E aí chega uma pessoa e diz, não, eu quero te ajudar justamente na hora que daqui a pouco tu pode estar com algum problema. Então conta pra gente como surgiu esse teu interesse. Assim, logo que eu entrei na faculdade de Direito, lá na UFPEL em 2000, já faz tempo que tô entregando a minha idade aqui, eu percebi que a gente estudava muito, Paula, muito sobre processo civil, sobre direito civil, direito empresarial, direito tributário e sobre estratégias de litígio, de combate, de defesa, de ataque. Como se tudo fosse um grande palco no qual a gente apresentava as armas perante um terceiro, que é o Estado juiz, e ele iria compor interesses, ia com a espada do Estado impor, olha, tu faz isso, tu faz aquilo, e aquilo pretensamente iria resolver. Só que eu comecei a perceber lá no início, graças a Deus sempre me interessei bastante, fui muito estudioso, e comecei a ver que as coisas não eram bem assim, porque a gente não pode impor um cumprimento espontâneo. E se a gente entender, Paula, que a cooperação é a base
das relações humanas, inclusive o Yuri Noval fala isso muito bem no Sapiens, né? A cooperação foi o que permitiu os Homo sapiens chegarem ao ponto de dominância total do planeta Terra, porque nós somos muito mais fracos do que qualquer outro animal, muito mais lentos, mas nós temos essa capacidade incrível de agir em grandes grupos ordenados, de cooperar. Então, será que realmente é o melhor caminho um terceiro que nem conhece direito as vicissitudes das partes, impor de cima para baixo alguma coisa? Então, desde ali, aquilo já ficou na minha cabeça. E logo que eu comecei a fazer estágio, nos primeiros escritórios, sempre trabalhando com empresas, sempre gostei muito disso. Tive alguns empreendimentos quando eu era mais jovem. Eu tive uma marca de roupas que eu produzia, ajudava a vender, aprendi a fazer vendas nessa parte. Então, o meio empresarial acabou se tornando assim, uma coisa natural para mim. E ali eu pude perceber que realmente o papel do direito não era de impor nada. Porque quando nós estamos fazendo negócio, tudo que a gente quer é ter previsibilidade, saber quanto vai custar, não é verdade? Uhum. Porque tem que te programar para algo. E será que é previsível e capaz de ser mensurável claramente uma disputa quando tu leva para um terceiro decidir? Que às vezes tu nem sabe onde está com a cabeça. Aí tu depende de como teu advogado vai colocar aquilo em juízo. Então, desde então, logo depois que eu me formei, eu comecei a entender que era necessário construir outras formas de alinhamento, de consenso, de cooperação. Mas veja, essas formas não podem vir de um poder exagerado de uma parte, de uma imposição. Elas têm que surgir naturalmente naquele processo de relacionamento. É assim que os bons negócios são feitos. Eu estou fazendo negócio com alguém, é porque eu quero sanar alguma necessidade que eu tenho e, ao mesmo tempo, ir ao encontro do que a outra parte também precisa. Por isso que eu compro serviço, que eu compro produtos. Mas e se a gente for além, quando tem um desalinho, o que a gente tem que fazer para resolver, realinhar as coisas? Né? Então, desde então, lá no início, como tu falaste na apresentação, lá em 2006, quando nós fundamos o MZ Advocacia, a gente sempre procurou trabalhar nesse aspecto. Assim, sempre foi um mantra para nós que nós não iríamos seguir aquele caminho de ficar inventando problemas para vender soluções. E se eu quero entregar, então, soluções para quem tem algum problema corporativo, o que eu preciso saber fazer? Eu preciso saber ajudar as partes a encontrarem um caminho consensual de resolução de conflito. Um caminho, Paulo, no qual, para as duas ou mais partes, faça sentido dar aquele sim, como tu bem falaste. Uhum. Que, aliás, é um título maravilhoso do livro do professor William Ury, de Harvard, que é Como Chegar ao Sim. As pessoas chegam ao sim porque elas genuinamente querem. Porque elas estão vendo vantagem ali. E se eu encontro um espaço para que os dois lados vejam uma vantagem mútua, que eu tenho uma nesga de luz para cada lado, eu vou chegar num acordo, num consenso. E esses pactos são muito poderosos, porque eles vão ser facilmente cumpridos. O que nasce fruto de uma cooperação do consenso é fácil depois da gente aferir resultados e fazer cumprir. Então, a advocacia que a gente procurou colocar em prática e ainda vem até hoje fazendo, dentro, obviamente, das nossas limitações, sempre foi a de encontrar esses consensos para trazer soluções firmes. Então, sempre tentar resolver, negociar antes de entrar em juízo, mesmo quando entrar, ficar aberto ao diálogo, ao acordo o tempo inteiro. Mas, obviamente, como eu era muito jovem, eu comecei a fazer estágio, eu devia ter 22, 23 anos, né? A gente, quando é jovem, não sabe nada, né? Por isso que ficar velho é uma benção. Mas o que eu quero dizer é que... Ficar velho não, experientes. Eu tive que aprendendo muito, fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas. Lá no início, Paulo, eu imaginava assim, que um bom negociador era aquele que a gente via naqueles filmes antigos, até atuais. Tem uma série que eu gosto muito, pela parte mais romantizada, mas a parte de negociação em si da série é muito ruim, que é Suits, não sei se já ouviu falar. Porque ali... Por que essa série não é interessante? Porque as estratégias de negociação que eles usam é da imposição, é do medo. Só que isso é bacana de ouvir. Então eu achava que era isso, o cara que ganha uma discussão, o cara que ganha, que impõe, que leva vantagem sempre. Né? E eu tive que tomar muito na cabeça, tanto na minha como dos clientes, para entender que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando a gente começa a estudar, fazer cursos, ler, a gente começa a entender que tem muito mais a ver com perceber assim, profundamente o que a outra parte precisa
para eu ver se aquilo tem alguma margem de compatibilidade com o que eu preciso, ou se eu preciso aumentar, crescer as possibilidades, aumentar o bolo e chegar nessa zona comum. Só que isso tem tudo a ver com o que tu faz muito bem, inclusive. Tu falou que me admira, mas eu acho que eu te admiro mais, te sigo nas redes sociais. Esse trabalho de comunicação que tu faz é fundamental. Como é que eu vou me relacionar com alguém se eu não me comunico? Como é que eu vou discutir, conversar com alguém se eu não tenho empatia, não sei genuinamente me botar no lugar do outro? Se eu não sou preciso nas minhas colocações, eu não vou chegar a acerto nenhum. Então, veja, é muito mais básico. E aí, de novo, outra coisa que nos une... Tu me interrompe se eu começar a falar demais. Não, vai. Engata primeiro aí. Você é mal de professor. E aí foi um primeiro livro que profissionalmente mudou a minha vida. Que foi aquele clássico, que o nome não é muito bom, mas o livro é sensacional, do Dale Carnegie, que é Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. É um livro maravilhoso, que eu indico para todo mundo. Repito, o nome é ruim, mas esse livro é tão bom que ele foi escrito em 1930. O nome é o que a gente hoje chama de caça-clique, né? É para vender, né? É para a pessoa acessar. Mas exatamente. É maravilhoso, né? Eu uso muito também. E esse livro, a parte básica nele é isso. Como ouvir com atenção. Como fazer o outro sentir importante. Como criar relacionamentos confiáveis de base sólida. E isso é a base para quem quer negociar. Eu não vou negociar com ninguém que não confia em mim. Eu não vou negociar com ninguém que não tem o mínimo de conhecimento do outro lado. Para ali, em cima dessa base de comunicação, a gente conseguir ouvir o interesse da outra parte, expor genuinamente, sem blefe, o interesse próprio, enfim, dentre outros tópicos. E aí, então... eu comecei a me interessar muito por isso. Foi um interesse genuíno. Eu fazia leituras assim, de entretenimento, assistia séries, podcasts mais recentemente, né? Enfim, e comecei a aplicar isso no trabalho. Dentro do escritório, virou uma grande academia de troca de discussões. Nós somos hoje no MZ, nós somos 3 escritórios e 26 colegas. Então, nós estamos sempre discutindo isso, trocando ideias. Olha, eu fiz errado aqui, tive um retorno tal do cliente. Então, nós vamos aprendendo muito uns com os outros lá dentro. E isso, a experiência, né, Paula, gera um aprendizado incrível, que ele te tatua na tua alma, realmente te impõe, inclusive, padrões de conduta para o futuro. A experiência é muito poderosa, principalmente quando tu comete erros, né? Então, acho que daí que surgiu essa Mas desde forma. o início, então, vocês atuam nessa área? Sim. A gente é uma firma... Nós somos uma firma jurídica que defende empresas, percebe? E daí todo o plexo possível que as empresas possam ter. Só que, pensa bem, imagina assim. Imagina que negociar, se relacionar, construir consenso... é como se fossem nuvens que ficam passando por cima de qualquer coisa que acontece no meio empresarial. Eu preciso disso para uma discussão de uma matéria ambiental, para uma operação de M&A, que uma empresa quer comprar outra. Quando eu estou discutindo com um colaborador se ele vai ser desligado, se ele está pedindo um aumento. É como a gente chama isso uma matéria assim, quase que de sobredireito, de sobreempresarial, que ela permeia tudo. E tu foi muito feliz no início, quando tu falaste que esse assunto é de interesse de todo mundo, acho que falou algo assim. E é mesmo. Sabe qual é o lugar que eu tenho mais dificuldade de botar essas técnicas que a gente há tantos anos desenvolve de negociação? Sabe qual é? Lá em casa. Com meus filhos, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. Porque a negociação permeia tudo que a gente faz. Permeia tudo. O tempo inteiro. E a intimidade, nem sempre, às vezes atrapalha. É verdade. Nesse aspecto atrapalha bastante. É que, mais uma vez, a gente se assemelha aqui, porque eu sempre digo, marca pessoal começa em casa. Sim. Né? Então, a comunicação, não adianta eu querer expor que eu sou determinada coisa ou que eu tenho determinado atributo como marca, por exemplo, da escuta ativa, da escuta atenta, e não ouvir minha avó, né? Então, sempre tem que ter coerência, porque senão é uma farsa e nenhuma farsa se sustenta, né? Por muito tempo. É verdade. Mas eu queria entender de ti como os clientes recebem isso, assim. Claro que hoje, até pelo tempo que vocês têm de atuação, provavelmente os clientes já procuram vocês justamente por esse olhar diferenciado, né? Mas ainda assim, na hora de uma briga, vamos dizer assim, uma briga entre aspas, né, uma briga judicial ou algo que pode levar a uma briga judicial, os ânimos, né, estão ali, tudo à flor da pele, assim. Então, como que vocês fazem essa condução? O cliente que já é mais antigo, de repente, vocês já têm esse olhar também? Vocês precisam educar? Como que é o dia a dia, entende? Bem pertinente a tua colocação. Na verdade, acho que tu perguntou já sabendo a resposta. Né? Tô brincando. É um grande desafio. Por quê?
Porque a gente ainda tem muito arraigado nas relações, principalmente empresariais, a noção do eu ganho, tu perde. É aquela falácia da gangorra. E não é assim. Não é assim. O universo se expande numa velocidade tal que as possibilidades são infinitas. Basta a gente se comunicar e realinhar as expectativas. Então não é verdade que numa negociação eu ganho e tu perde. Nós dois podemos ganhar porque tu quer coisas diferentes do que eu. Não existe essa escassez. E esse é o maior desafio. Né? É tentar mitigar essa noção nos clientes, nas pessoas que nós atuamos, que não existe quem perde, quem ganha. Que não é feio dar o braço a torcer, pedir desculpa, se realinhar, ceder, ser sincero e falar realmente o que se quer. As pessoas são educadas nessa ideia de que tem que blefar, que tem que ser esperto, principalmente aqui no Brasil, isso é uma praga. É a famosa lei de Gerson do jeitinho, isso é horrível, isso atrapalha muito os negócios. O bom negociador ele é um ser verdadeiro. Ele vai de peito aberto. Ele põe os seus motivos claramente, já de saída, diz o que ele espera, o que ele quer. Afinal de contas, eu também quero saber do teu lado e ver se a gente pode dar um match aí, ver como fazer um famoso ganha-ganha, né? Então, esse é um ponto, Paula, que a gente tem muita dificuldade, sim. Principalmente, imagina assim, aquele perfil daquele empresário ou aquela empresária mais antiga, que tem sucesso e que diz assim, mas eu sempre fiz assim, eu não posso ficar tão vulnerável, eu não posso ter essa informação pro fulano, vamos usar como um trunfo, né? Vamos dar um checkmate. Normalmente são indícios de pessoas que não querem iniciar uma negociação cooperativa, que é um modelo mental de negociação que a gente trabalha, o drive que a gente entende que funciona. Repito, Paula, por que funciona? Porque não basta chegar ao sim. Eu preciso chegar a um sim verdadeiro que abra caminho para o cumprimento espontâneo. Porque senão fica um excelente acordo na mão que não vai ser cumprido e vai virar uma disputa depois. Aquilo tem que ser tão bom para todos os lados que a parte cumpra porque quer cumprir para si. E aí traz um ganho para outra. Essa é a cooperação, percebe? Então, respondendo, sim, a gente tem muitos desafios e passa, sim, por esse trabalho. Quem sou eu para querer educar alguém? Né? Eu procuro partir da premissa, eu e os meus colegas, quando a gente está trabalhando, do resultado. Eu digo assim, olha, esse método de negociar essa forma vai nos entregar resultado de forma mais rápida e menos custosa. E a gente não quer ter razão, a gente não quer estar certo. A gente quer resolver problema. Nós somos resolvedores de problema. E sempre que tu quer resolver problema, o ego fica fora da sala. Isso é muito importante. E aí é o segundo ponto da tua pergunta, que é um grande trabalho que a gente tem que fazer. A maioria das pessoas, não tenho medo de errar, quer ter razão, não quer resolver. Ela quer dizer, eu falei, né? Eu que resolvi, eu que disse isso. Eu fiz esse negócio, eu comprei essa empresa e levei vantagem, porque o outro estava precisando. Então, é aquela noção de levar a vantagem em detrimento de outro. Isso é péssimo. Porque se alguém perde uma negociação, e é um dos capítulos do livro que recentemente eu escrevi, que acho que tu deve falar dele também, né? A pessoa que perde a negociação, se é que existe isso, tu realmente acha que ela vai cumprir espontaneamente aquilo? Vai haver uma cooperação? É impossível obrigar alguém a sentir algo. E o sentimento é a base que faz as nossas condutas tomarem forma. É o pensamento, o sentimento, a reflexão. Eu posso até te obrigar a fazer alguma coisa com uma arma na tua cabeça, por exemplo. Não é? Mas eu não posso te obrigar a gostar, a admirar, a fazer aquilo porque é sinceramente o que tu quer, percebe? E essas estratégias que a gente procura desenvolver são baseadas nisso. Essa espontaneidade, esse ganha-ganha, é muito mais eficaz. Mesmo que eu não saia da mesa com tudo que eu queria. Mas eu tenho que sair com o mínimo suficiente para alcançar os meus interesses, que é aquilo que eu preciso. E que a outra parte também, para que a gente consiga avançar. Então, te respondendo, é um desafio, sim, a gente ainda tem. E eu não vou nem ser
clichêzão, assim, tipo aqueles tiozão dizendo, antigamente era diferente, a nova geração. Eu percebo, sabe, Paulo, fazendo um corte assim linear, que ainda é um pensamento muito mal resolvido na cabeça de todo mundo. A nova geração, dos empresários da área de startup que a gente trabalha, seja daquele cara moda antiga que é empresário há anos ou a mulher há anos. Esse sentimento de disputa, de levar vantagem... Eu tô sempre, né, numa maratona, assim, que é pra ver quem vai chegar primeiro, quem vai vencer, né? Esse sentimento perfeito, ele ainda permeia. Isso é um desafio. As pessoas, se soubessem quão esperto é ceder, entender, aceitar, cooperar com os outros, só para levar vantagem o fariam. Mas caem nessa falácia de querer ganhar, de querer disputar e acaba perdendo negócios, perdendo amigos, né? Brigando com parentes. Podemos levar pro lado pessoal, que é mais difícil ainda. Como tu falou, a intimidade muitas vezes atrapalha. Sim. E tem outra coisa que atrapalha, que as pessoas às vezes não sabem, Paulo, lidar com os próprios sentimentos, com afeto, com raiva. Tem muitas coisas mal resolvidas. Então tu imagina no âmbito familiar uma negociação complexa que envolve, por exemplo, questões financeiras e afetivas. Isso acontece muito, a gente trabalha muito com isso. Então, muitas vezes a gente fica um tempão investindo em melhorar minimamente o relacionamento entre as pessoas, até que chega no mínimo necessário para criar uma nesguinha de confiança, ali nós vamos iniciar a negociar. Porque antes disso, é melhor nem sentar na mesa. Tem muito a ver mesmo, né, Guilherme, com comunicação. Eu fico impressionada, assim, te ouvindo falar. E, na verdade, não só com comunicação, com habilidades de liderança, né? Com muitas coisas envolvidas. Na minha área mesmo, eu sempre falo, assim, até quem faz as minhas aulas, quem faz pela primeira vez, eu sempre digo, olha, talvez esse seja o momento em que primeiro tu vai te frustrar. Porque a pessoa, ainda mais quando a gente fala comunicação hoje em dia, chega achando, é rede social, é só o pra fora, né? E eu começo todas as minhas aulas, meus cursos, mentorias, o que for, com uma boa dose de autoconhecimento. Sim. Claro que quando a pessoa já vive um processo terapêutico, por exemplo, já chega na frente, né? Já ajuda muito. Mas mesmo assim, eu concordo contigo que a sociedade como um todo é muito imatura emocionalmente, né? Então não tem como a gente não começar sabendo primeiro onde a gente quer chegar. Porque a gente está falando muito sobre a questão da negociação, né? Eu quero ganhar, eu quero chegar onde eu quero. Mas onde eu quero, às vezes eu nem sei. Sim. Né? Às vezes é só pela rixa, às vezes é só pelo prazer de estar ali numa disputa com alguém. Sim. Né? Então, tem muita coisa envolvida, né? É verdade. Não é só não é só a negociação em si, mas é o autoconhecimento e a confiança. Sim. Gostei muito, assim, da tua fala, a questão que tu fala sobre confiar, porque, de novo, quando a gente vai comunicar um produto, uma ideia, um serviço, vai buscar mais cliente para o nosso escritório, vamos dizer assim. Sim. A gente está trabalhando é a confiança. Ninguém compra aquilo que não confia. E a gente só confia naquilo que a gente entende. E a gente só entende aquilo que nos foi bem comunicado. Verdade. Então, olha como, na verdade... Tem um papel aí que eu vou anotar aqui. Já vi, Tô aprendendo mais contigo. Nem tudo é rede social, mas já é um conteúdo. É verdade. Já era conteúdo, né? Mas, Guilherme, quero também saber, nesses tantos anos, né, de experiência... Não são tantos assim. Vamos maneirar um pouco. Tanto teus, claro, 20. Né? Como dos teus próprios colegas ali, vocês discutem muito juntos, né? Tu falavas. O que tu percebes que mais falta? É essa maturidade emocional? O que pega, né, para o cliente na hora de uma negociação? E depois, ou antes, se tu preferir, também quero que tu nos diga o que é um bom negociador. Né? O que faz realmente, muito além dos clichês todos, né, e de tudo que a gente idealiza, o que faz uma pessoa, um empresário ser um bom negociador? Tá bem, eu vou te responder então esse 2 em 1 que tu me colocou, essa fogueira, essa bola dividida. Eu acho que o que falta, ou algum erro que as pessoas ainda cometem, foi uma coisa que tu referiu. Primeiro é não saber o que querem. E segundo é confundir o que querem com o que precisam. E isso é um aspecto que eu desenvolvo bastante nesse livro, que é a confusão que se faz entre interesse e objetivo. Porque objetivo é o que eu te falo, o que eu coloco na mesa, mas interesse é o que eu realmente preciso. E às vezes, se eu deixo o ego me afundar, alguns outros tipos de sentimentos, raiva, culpa, medo, eu confundo muito isso e não consigo enxergar o que eu preciso. E aqui outra dica de leitura bacana. Existe um outro livro que é melhor ainda do que o Como Chegar ao Sim, do William Ury, que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E nesse livro ele desenvolve isso. Para iniciar a negociar algo com alguém, eu tenho que saber o que eu preciso. Porque muitas vezes o que eu preciso, Paulo, não é o que eu falo. Eu tenho que conhecer a mim mesmo.
Então, obviamente, a pessoa que tem prática de meditação, que faz terapia, que é a pessoa mais bem resolvida, vai ter muito mais facilidade. Essa pessoa provavelmente nem vai estar se envolvendo em picuinha, em discussão que não leva a lugar nenhum. As negociações são mais claras, ela sabe o que importa, o que não importa, bota energia no que importa. Então é isso. É saber claramente o que precisa, o que a empresa, a corporação precisa, ou a própria pessoa precisa quando senta para negociar, e ter a capacidade de enxergar que isso só vai ser plenamente possível se for compatível com o que a outra pessoa precisa, porque nós temos que cooperar, nós somos seres humanos. Eu inicio, inclusive, o agradecimento aí do livro com um clichêzão, segundo aqui. Quer dizer que ninguém faz nada sozinho. Isso é uma verdade básica. Ninguém faz nada sozinho, nem negociar. Né? Aliás, se fizesse, ia morrer de tédio e ia entrar em depressão, né? Porque não precisa de ninguém. Então, esse é um aspecto. É saber exatamente o que precisa e respeitar a margem do mesmo, ou seja, do que a outra parte precisa. Esse é um ponto principal. Em negociações corporativas, principalmente. Porque muitas vezes a gente inicia, é contratado com um escopo de um serviço, mas durante percebe que a corporação precisa exatamente de outra coisa para nós resolver o problema. Por isso que a gente usa muito a estratégia da dor. O que está doendo? Que remédio tem que tomar? Que manobra tem que fazer para resolver aquilo que está doendo? E o resto não importa. Porque a gente vai direto ao ponto. A gente perde muito foco, não sabe claramente, ou está encontrando isso com discussões paralelas que não são o core da negociação em si. Tá? Então, de responder nesse aspecto. Com relação sobre o bom negociador, antes de tudo, é uma pessoa que sabe ouvir. Mas ouvir. Não é ficar esperando o outro falar, já concatenando como que vai responder. É ouvir. Às vezes, tu faz uma boa negociação, Paulo. Não que eu seja um bom negociador. Eu sou um estudioso da negociação. Tem pessoas que têm talento, que são muito mais bem treinadas do que eu, enfim. Mas um bom negociador, às vezes, ele pode dar pouquíssimas palavras e fazer as partes chegar no consenso. Porque ele tem a arte de saber ouvir e fazer as perguntas certas para que a parte diga o que importa. Encontre os seus interesses e dê margem para os outros. Coloquem bons argumentos. Encontrem bons planos B, que são margens de barganha também. Então, o bom negociador sabe genuinamente ouvir. Outro aspecto, o bom negociador é um ser humano extremamente empático, que se preocupa genuinamente com como o outro está se sentindo e se ele vai ter sucesso naquilo também. Isso é até um paradoxo, mas se tu te preocupa mais com o sucesso do outro na negociação, é muito provável que tu encontre o teu sucesso mais rápido. É aquela máxima do Mestre Supremo, Jesus Cristo, que há 2023 anos já nos dizia, né, a gente tem que amar o próximo mais do que a si mesmo. Aliás, não é nem Jesus diz que esse é um dos mandamentos mais importantes, mas Deus já disse isso lá no Monte Sinai para Moisés. Né? A gente tem que levar isso ao extremo. E é uma coisa também que as pessoas interpretam errado, né? Sim. Quem lê ao pé da letra ali, a sim. Bíblia acha que amar é aquele amor romântico, né? E, na verdade é o servir. Né? Exatamente, assim, ó, muito boa a tua palavra, servir. O bom negociador, ele serve. Né? Porque às vezes o bom negociador ele é um intermediário ali das partes, está facilitando, ele é o facilitador, o representante, mas às vezes o bom negociador é a parte. Então olha que loucura, ele tem que entender que se ele ajudar o outro lado a encontrar os seus interesses, a receber o que precisa, inclusive com concessões dele, ele vai ter muito mais sucesso no que ele precisa. De novo, não só na hora de discutir, de fechar o acordo, mas na hora de fazê-lo cumprir, que é o que nos interessa. Eu tô cheio lá no escritório de sentenças maravilhosas, que a gente até hoje não conseguiu fazer cumprir. Milhões e milhões que nunca vão chegar na conta de ninguém. Lembra que eu te falei que não é lá no judiciário que se faz bons pactos? Se fosse, as sentenças todas seriam cumpridas. Né? Então, um bom negociador sabe ouvir, ele se prepara para uma negociação, ele entende que tem que ter técnica, tem que ter estratégia. E ele faz isso por escrito, Paulo. Eu não posso confiar na minha cabeça, o famoso NHS, tu conhece o NHS? É o na hora sai. O pessoal adora o NHS, na hora sai. Vou numa reunião, na hora sai. Na hora, eu sou um ser iluminado, alecrim dourado, vai pulular na minha cabeça as palavras de sabedoria. Não vai. Eu vejo isso até em podcast. Né? Não vai pulular nada, só abobrinha. Tem que se preparar, tem que pegar um papel, tem que fazer uma estratégia, tem que ler, tem que conhecer o outro lado profundamente, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele precisa. Entender os motivos pelos quais a pessoa está colocada naquilo tudo. Se isso é feito, a gente para de discutir sobre pessoas e a gente foca nos problemas a serem resolvidos.
Se eu vou sentar para negociar contigo, quer me vender o teu carro, por exemplo, eu estou muito interessado nele, eu não tenho que focar em ti, e focar, que ela vai achar que tá levando vantagem. Não vou dar o gostinho dela e pagar a FIP pro carro dela. Não importa. Se pagar a FIP supra a expectativa de valor que o teu veículo vai gerar na minha mente, para mim, não interessa o jeito que tu vai. Mas eu resolvo o meu problema e o teu, que tu quer receber, eu te compro o veículo. Então, o bom negociador sabe habilmente separar as pessoas dos problemas. E o bom negociador, ele entende, percebe isso tudo e ele procura, como tu bem falou, servir o outro lado, mas com conhecimento de forma técnica. E aí eu acho que uma última característica que é muito importante, mas que é muito difícil, demanda muita experiência, autoconhecimento, que é conseguir controlar o ego. O ego, aqui eu chamo de ego, não mais lá no sentido da psicanálise, que eu não entendo nada, mas aquela sensação, aquele sentimento de querer ter razão, de querer estar certo, de querer impor, aquele excesso de vaidade, quase aquele narcisismo, isso é muito ruim. Isso é uma areia que entra nessa engrenagem, entende? Porque isso faz com que tu ajas para satisfazer os teus interesses, as tuas vaidades, e tu deixa de enxergar o que realmente importa. Paula, eu já vi situações que as pessoas esquecem da dor, do problema, para se envaidecer, né? Para ter razão, para fazer um bom post na rede social, fazer um videozinho no TikTok, seja lá o que for. E se esquecem, estão sentados ali para quê? Volta o exemplo do carro. É porque eu quero comprar o teu veículo com o valor X, que é o que eu tenho, que para mim é o valor que ele agrega. E ponto. Não interessa se tu vai achar que levou vantagem, ou se eu dei uma desperta, se eu falei que te fiz te enganar. Não, não é isso que interessa. Então, saber deixar... Eu até fiz esses dias um videozinho no Instagram, que eu gosto de fazer de vez em quando, com algumas reflexões. Muitas delas, naquele dia eu estava fazendo uma reunião, eu estava trabalhando no caso, e eu estava falando daquilo. Então, eu resolvo fazer uns vídeos para os seguidores dar uma olhadinha. E uma das coisas é essa. O bom negociador deixa o ego fora da sala. A gente tem que entender isso. Principalmente se tu é uma parte. Né? E isso é um ato, às vezes, de humildade que eu acho que só a maturidade, Paula, traz pra gente. Quando a gente é jovem, assim, não que todos os jovens sejam, mas eu era, assim. Eu tive que tomar muito na cabeça para entender isso. Para baixar a bola, para deixar a vaidade de lado, para, enfim, não querer ter razão, mas sim resolver. Entende? Sim, sim, com certeza. Mas... É como tu disseste, o jovem tem muito isso, mas a gente vê muita pessoa mais velha que segue, né? Que não só ficou mais velha de idade, né? De tempo, mas não aprendeu. E, Guilherme, uma coisa que eu também queria entender contigo, claro, como a gente falava, ser um bom negociador, assim como ser um bom comunicador, assim como entender de direito, né? Entender os teus direitos, os teus deveres e tudo mais, sempre vai ser bom para todo mundo, né? Em qualquer área da tua vida. Mas em que momentos que uma pessoa, um empresário, né, uma pessoa que está, de repente, começando um negócio, mais precisa dessa consciência, né? E daqui a pouco até mesmo contratar um advogado dessa área, para as pessoas tornar para quem está em casa nos assistindo mais tangível, como no exemplo do carro, né? Paula, assim, a capacidade de negociar em linhas básicas é um elemento de educação básico que todo ser humano, desde que aprende a falar, tem que ter. Isso é obrigação dos pais e também da escola. Então, ensinar a ideia da cooperação, de saber ouvir. Quando eu tô brincando com um amiguinho, entender que se eu emprestar o meu brinquedinho, vai ser bom, porque nós dois vamos nos divertir, é o meu interesse me divertir naquilo. É básico. Então, não é só pro empresário, entende? Eu concordo contigo e vou além. Então, te respondendo, em todos os momentos, quando eu tô lidando com um colaborador, com um sócio, quando eu tô fazendo uma venda, quando eu tô atendendo um cliente, qualquer momento. Agora, alguns aspectos de conflito que se formam necessitam de uma intervenção mais profissional, com melhores técnicas, às vezes com processos judiciais, com conciliações, com mediações, colaboração de contratos mais sofisticados, né? E aí sim, um advogado corporativo bem armado nesse sentido leva muita vantagem, porque ele entra na sala para resolver, ele é cirúrgico, ele é silencioso, ele resolve sem chamar atenção. O bom advogado, negociador corporativo, resolve as coisas de um jeito que as partes acham que elas resolveram sozinhas. Muitas vezes a gente nem é reconhecido. Esse é um bom trabalho. É sutil, é certeiro, é rápido, é sem briga.
Quanto menos ruído a negociação, quanto mais fácil esse sim duradouro, cooperativo, mais eficaz nós somos. É por isso que no nosso trabalho é muito melhor ser um bom elaborador de contratos. O contrato bem feito, ele coroa uma negociação bem feita. E o contrato bem feito, Paulo, ao contrário do que as pessoas pensam, no senso comum, não é aquele que vai ser facilmente executado em juízo, não. É aquele tão bem feito que as partes já sabem que tá ali e não vão nem descumprir. Tu gosta de jogar carta? Um pouco. Tu conhece, já jogou canastra, Já, o pontinho? já. Tu não vai sentar pra jogar canastra com as regras lá do PIF. Sim. Tu sabe as regras da canastra. Então tu sabe que se tu tem uma canastra limpinha ali na mão, ela vale muito mais. Tu não vai sujar ela com coringas, tu não precisa. Porque tu conhece as regras. Quando eu faço uma boa negociação verdadeira cooperativa e faço um bom contrato contundente, bem escrito, né, que traga todas as regras necessárias, ele é exauriente, ele exorta, ele bota regras de conflito, ele já diz se alguém andar mal é tal coisa, se alguém se desalinhar é isso deve ser feito, isso não deve. Esse contrato, ele é quase como um instrumento silencioso coercitivo. Pensa, porque o empresário vai refletir, olha, eu nem vou cogitar isso, atrasar ou não entregar, porque já tem a cláusula tal. E tá bem, eu vou cumprir, porque é o melhor pra mim. Eu negociei assim. Sim. Lembra de novo aquele link que nós estávamos falando da negociação quando um ganha, outro perde, a gangorrinha? Se eu perdi, se eu me sentir explorado, na primeira deixa, eu vou descumprir esse pacto mesmo. Eu acho que isso é injusto. Aí eu acho que eu sou o Robin Hood contratual. Eu fui explorado mesmo, então aí eu não vou cumprir. Então o equilíbrio tem que surgir desde lá dessa fase. Então essas ferramentas profissionais que a gente usa muito, envolve, além dessas técnicas de negociação, a construção de boas minutas. E às vezes... trabalho preventivo, né? Na verdade. Totalmente. Às vezes, inclusive, dentro de processos judiciais. A gente tem que entrar com a ação para estressar a situação, fazer que a outra parte, pelo menos, sente para conversar, para a gente tentar construir o consenso. E às vezes depois, inclusive, de ter sentença já. É também uma estratégia que os advogados e advogadas corporativas treinadas em negociação e resolução de conflitos usam. Tu já deve ter te dado conta que, para mim, pelo menos, e respeito quem pensa o contrário, mas não existe advocacia corporativa sem negociação. Eu vou além. Não existe advocacia sem negociação. Imagina uma advogada de direito de família. Como é que ela vai lidar com um conflito num inventário? Como é que ela vai lidar num conflito de um pai e de uma mãe que se separaram, estão discutindo com quem fica a guarda? É muita arte negocial, arte do entendimento da comunicação. Sim. Entende? Por isso que eu falo essa história das nuvenzinhas. A negociação é uma nuvenzinha que tem em cima da vida da gente. Em qualquer momento, teve um ato da vida, tem que agir. E a nuvenzinha vai lá e faz chover ali. É por isso que todo mundo, educacionalmente, tem que ter essa noção. E vejam o que nós estamos falando. Ao contrário do que o senso comum nos dias, o bom negociador é um altruísta. Ele é um altruísta. Nós não chegamos à conclusão aqui que o bom negociador vê o que o outro precisa e luta pelo que o outro quer também. Né? Então são convergências interessantes, inclusive em boas bases educacionais. Imagina que legal seria trabalhar isso com crianças no ensino fundamental lá. Muito. Não, eu tô te ouvindo e pensando nos meus gêmeos, né? Que Sim. rola a negociação o dia inteiro, minha com eles um com o outro. É claro que nem sempre da melhor forma, né? Até porque ainda estão se moldando, né? Se formando a personalidade, temperamento, tudo. Mas é como tu dizias, né, Guilherme? Em casa, isso acontece direto, assim. Então, realmente a pessoa precisa ser um bom negociador para tudo. E aí, te ouvindo, eu fiquei pensando, hoje tu estuda mais direito ou mais outras áreas que têm a ver com negociação? Graças a Deus, eu agradeço isso muito aos meus pais. Desde pequeno, com essa história de ter 3, 4 anos e me encher de gibi da Turma da Mônica, eu não entendi. Eu criei esse gosto por esse mundo fantástico da leitura, que estimula a minha mente, me faz viajar, às vezes parado. Então, estudar qualquer coisa, para mim, acaba sendo interessante. Então, às vezes eu tô fazendo a minha oração de manhã e aparece uma palavra ali no texto bíblico. O que é isso? Já bota ali no Google. Já... Então, se eu te disser que eu estudo mais uma coisa do que outra, eu estaria te mentindo. Eu te digo que hoje eu uso uma estratégia de estudo muito focada em problemas.
Então, quando eu enfrento problemas no trabalho, no dia a dia, eu vou estudar institutos de direito que me ajudam a resolver aquele conflito, estratégias de negociação, estratégias de convencimento, estratégias financeiras, contábeis e por aí vai. Sim, de acordo com a tua demanda ali. O problema vai atrair a atenção. Então, é meio a meio, porque como nós somos advogados, a gente tem que conhecer a legislação, a gente tem que saber o que a jurisprudência está dizendo agora, né? A gente tem que saber os conceitos legais, tem que conhecer a doutrina, a boa doutrina. Então não adianta nada, se eu um bom negociador, eu vou ser um vazio. Vou negociar o quê? Porque eu não sei nem os institutos que eu quero entregar. Claro. Né? Eu tenho que ter uma base sobre a qual eu vou colocar essas estratégias. Que te deixe seguro também, né? Eu te diria, Paula, que a negociação é uma ferramenta, talvez uma das mais importantes, no exercício da advocacia corporativa. Mas ela é uma ferramenta. Entende? Assim como o processo civil é uma ferramenta para poder atuar bem numa demanda judicial lá no foro, por exemplo. Né? Eu acho que ele é meu irmão mais velho perdido. Porque eu aprendi a gostar de ler com a Turma da Mônica também. Também. E eu sempre digo que comunicação, as pessoas confundem, nada mais é do que uma ferramenta. Então, eu acho que como a gente não se conhece há tanto tempo, não dá pra dizer que um está influenciando tanto assim o outro. Acho que é um irmão mais velho que eu não sabia. Temos uma sinergia importante. É verdade. Mas aproveitando então o nosso gosto pela leitura, Gui, antes de falar do teu livro, eu quero entrar um pouquinho nos meus 20 minutinhos, que é o nosso projeto, claro, né, de leitura, já que tu me acompanhas, tu sabe, sim, né, já sim, me ouviste falar também sobre ele. E eu sempre tento trazer um livro que eu acho que possa ter algum vínculo, né, algo legal pro entrevistado ou sobre a vida do entrevistado. E aí eu pensei, nossa, eu sabia, né, que tu gostavas de ler, porque eu também te acompanho. Que livro eu vou levar pro episódio do Gui? E aí pensei e achei que o melhor, apesar de ter muitos que eu sei que tu já leste ou que tu gostarias, seria esse do Murakami. Então, vou mostrar aqui para ti e para o pessoal também, que é do que eu falo quando eu falo de corrida. A gente vai chegar, né, nesse tópico, porque o Guilherme corre também, entre outras coisas. Mas o que eu mais achei corro atrás legal... dos meus filhos. O que eu mais achei legal, Gui, que na verdade eu não corro nada, tá? Não corro nem até a esquina. Faço esportes, mas não este. E quando eu comprei o livro, que faz muito tempo, eu não fazia esporte nenhum, era sedentária mesmo. Só que me chamou a atenção porque o Murakami, que é um autor japonês... Sim. Ele fala nesse livro muito, ele faz uma relação sobre certas coisas que a corrida ensinou ele e a disciplina necessária para a corrida ensina ele e a disciplina necessária para escrever também. Então ele relaciona o tempo inteiro o ofício da escrita com o esporte e corrida. É um livro tão bacana que eu que não corro e muito menos corria na época que eu li, adorei. Então, trouxe pra te indicar, caso tu não tenhas lido. Não li, com certeza, já tá na minha lista. E pra indicar pra quem tá em casa também, porque assim como todo mundo, né, precisa da comunicação, precisa da negociação, não é que todo mundo agora precisa sair correndo, mas acho que é um livro bacana pra começar a flertar com o mundo do esporte, né? Pra quem ainda não tem isso na sua vida. E a gente vai falar mais sobre isso, mas antes, claro, eu quero primeiro agradecer, porque eu ganhei presente, né? O primeiro livro, né? Meu primeiro livro, Primeiro livro do Guilherme, então, Negociação, Como Criar Estratégias para Acordar. E eu quero que tu agora faça o teu merchan, né? Conte um pouquinho pra gente, mais um pouquinho, com certeza tem muito da nossa conversa nele, mas o que as pessoas encontram, né? E por que ter este livro? Chegou um momento que eu percebi, Paula, que era necessário deixar registrado em algum lugar todas essas estratégias, todas as experiências que eu estava tendo e desenvolvendo de negociação. Porque eu comecei a perceber que, sem querer, eu acabei criando uma mini cartilha que me ajudam a cada vez que eu ia criar estratégia para sentar na mesa para negociar. E eu comecei a detectar pontos, a nominá-los e minimamente conceituá-los. Então isso veio de uns anos para cá, eu cheguei em 6 tópicos básicos e eu acabei conceituando esses tópicos. Eu comecei a escrever artigos mais curtos, fazer post, LinkedIn, sair em alguns jornais, fiz alguns vídeos de rede social e pensei, bom, mas então por que eu não aprofundo isso mais e encho de exemplos práticos do dia a dia, iluminando esses conceitos para mostrar para as pessoas que isso funciona, que eu tenho um jeito de treinar, de ficar mais técnico, mais assertivo na hora de sentar para negociar.
Porque eu acredito muito nisso, acredito muito no treinamento, acredito muito que ninguém é preparado para nada, muito no esforço, na dedicação. O talento até é relevante, mas ele é muito pouco relevante. Ele é muito menos relevante do que as pessoas pensam. O que funciona é sentar a bunda na cadeira, desculpa o termo, e treinar, e ler, e praticar muito, né? E até, desculpa te cortar, mas uma das passagens que eu nunca Sim. esqueci desse livro do Murakami é que ele fala que a mulher dele, a esposa, por ser magra, né, por ter aquela estética esperada, vamos dizer assim, ela não se alimentava bem. Sim. E ele, por não ter, Sim. sempre se alimentou muito melhor que ela. Então, mal comparando, é mais ou menos como o talento, né? Às vezes tu sabe que tu é naturalmente bom em alguma Sim. coisa, então tu não te dedica. Mas Verdade. em compensação, o outro que tem mais dificuldade acaba se dedicando tanto que até te passa, né? Não, isso é verdade. Olha, o esforço genuíno, o esforço genuíno mesmo, aquele que dói, que incomoda, ele faz coisas incríveis. E se tu te esforçar e elencar, rolar e procurar ter uma técnica de negociação, é óbvio que os resultados vão melhorar. E muito, muito. Por quê? Porque a gente vai encontrar os caminhos para a arte do acerto, que é da cooperação. Nós recém estávamos falando disso. Se a arte da cooperação envolve encontrar, fazer crescer esse bolo para que seja possível dar uma parte para ti e que satisfaça o que tu precisa e ao mesmo tempo para mim, e se eu tenho estratégias, táticas, objetivas de como ajudar a organizar isso tudo, é óbvio que eu vou ter uma performance melhor. Então eu procurei organizar esses 6 elementos e eles são a parte principal do livro, que é o capítulo principal no qual eu falo deles todos e trago em cada um, no mínimo, um exemplo prático. Obviamente eu troquei os nomes das partes, enfim, para os clientes não se identificar, de como aquilo na prática foi aplicado. E os outros capítulos são mais introdutórios, levando à conclusão de que essas ferramentas são importantes, que negociar é importante e como chegar lá. Então é por isso que eu botei esse título. Como criar estratégias para acordar. Porque no fundo é muito mais sobre isso, né? Qual estratégia que eu tenho que criar que se eu segui-la, a probabilidade de eu chegar num acerto que vai ser cumprido é muito maior, né? Então é mais ou menos isso que eu me dispus a fazer. Então, esse ano eu aproveitei o recesso forense ali, que é a época que a gente tem menos prazo, enfim. E eu comecei a escrever o livro dia 6 de janeiro e fui ali até 20 e poucos de fevereiro, todos os dias de manhã. Depois do treino eu ia direto pro escritório, chegava umas 7 e pouquinho, ficava até umas 10 da manhã escrevendo. E aí nasceu o livro. No início de forma meio despretensiosa, assim, mas eu comecei a escrever, comecei a me empolgar, eu entrava em fluxo, sabe aquele estado de flow? Quando eu me piscava, eu são 10 horas, eu tenho que voltar aqui para as coisas do trabalho. E foi indo, depois pedi a revisão de uma profissional, enfim, aí resolvi publicar. E acabou que virou um livro bastante sucinto e objetivo, porque ele é claramente o resultado das minhas reflexões. Eu não fico aqui fazendo elucubrações sobre o método, do raro, do fulano, do ciclano, da doutrina. Eu vou realmente organizando as ideias e exemplificando ela com coisas que eu vivi, com coisas verdadeiras, né? Sim, só que que é uma eu usei metodologia. e funciona. Perfeito. Funcionou naqueles modelos. É óbvio que cada pessoa que lê, ela vai colocar o seu background naquilo que ela está lendo. Tanto é por isso que a experiência de leitura é única. Às vezes eu leio um livro 10 anos atrás, leio agora, ele muda. Então, se eu faço esse encontro das coisas que estão pululando na minha cabeça, na minha mente, lá o leitor, com essas ideias que eu trago aqui, vão surgir raciocínios, reflexões interessantíssimas, talvez nem eu tenha tido. E eu pretendo seguir nessa linha para os meus próximos, que é efetivamente aprofundar mais isso de forma prática para melhorar essa capacidade de se tornar o melhor resolvedor de problemas. Porque eu acho que nós precisamos de mais resolvedores de problemas no mundo de hoje. Com certeza. Bom, então nem preciso perguntar. É para todo mundo, né? Para todo mundo, né? E onde é que as pessoas encontram? Ele está disponível na Amazon, no site da Livraria do Advogado e na Vanguarda. Que aqui, inclusive, do Shopping Pelotas tem a pronta entrega. Quem gosta de folhear, para sentir o livro. Mas online também está disponível. Ah, bacana. Bom, Guilherme, não posso continuar esse papo sem entrar em 3 temas. E aí, claro, tu tens total liberdade, né, para dizer se tu te sentes confortável em responder os 3. Que, para mim, assim, que te acompanho nas redes sociais, né, só explicando para as pessoas, eu conheci o Guico porque a gente palestrou no mesmo evento, né? Além de ter pessoas em comum que já faziam com que a gente se conhecesse, mas ao vivo foi assim. E aí, várias coisas ali da palestra me chamaram a atenção. Mas uma é inegável, todo mundo queria saber mais,
que é a tua experiência no triatlon, né? Uhum. No Ironman, isso chama atenção. Sim. Até porque, querendo ou não, claro que o mundo hoje é muito diferente, mas a advocacia ainda tem uma Sim. formalidade, né? Sim. Então a gente não espera certos comportamentos, vamos dizer Sim. assim, do advogado, né? Sim. E aí tu chega lá e acho que fui até eu que entreguei, não me lembro, mas alguém falou. Não sei se fui eu. Pra plateia ali, a questão do Ironman, todo Acho mundo... que foi tu, Acho que fui eu, né? Jornalista, né, gente? eu Jornalista sabia. tem sempre um quê de fofoqueira. e, Tá tu que tá dizendo. e todo mundo queria saber, né? Então, quero que tu conte um pouquinho, assim, como é o esporte na tua vida, sempre foi presente, chegou depois já na fase adulta, e sei que tu já venceu alguns obstáculos, Sim. né, nesse caminho tão bonito. Eu tenho uma relação de amor e ódio profundo com o esporte. Profundo. Dizem, né, que o amor e o ódio estão muito perto, né? Mas depende mais esse pêndulo pro amor, né? Um amor verdadeiro. Desde pequeno, Paulo, não sei te explicar, eu sempre gostei de atividades extenuantes, de endurance. Então, se a gente ia jogar bola, eu gostava de pensar assim, pô, eu fiquei 4 horas jogando sem parar. Eu fiquei chutando a bola na parede por 69 vezes. Ontem eu sempre gostei do endurance. Eu sempre gostei da minha mente controlar o meu físico e saber que eu estou no controle. E desafiar aquilo que a gente imagina que é possível, que é razoável. Então, daí tu já imagina que a minha vida inteira eu fiz tudo que é esporte, que tu possa imaginar. Sempre adorei, sempre gostei. Me desencontrei um pouco, joguei futebol, futsal, capoeira, corrida, olha, no colégio fazia atletismo, fazia de tudo, mas eu me desencontrei um pouquinho na época da faculdade. Eu me joguei de cabeça na faculdade de Direito, porque era um sonho entrar na Universidade Federal, eu estudei muito. Na época que eu passei no vestibular era difícil, era 18 por vaga, então tinha que estudar bastante. E eu me larguei, assim, fui para esse lado que tu disse, né, o jurídico, assim, daquele estereótipo mais, né, o advogado, o velhão, chatão, gordão, que não se cuida. Erra a mão um pouco no início, assim, né? De qualquer profissão. Aí só queria forçar uma erudição, ler, e parei. Comecei a me alimentar mal, parei com o esporte. E depois que eu me formei, já tinha uns 4, 5 anos de formado, já tinha minha banca fundada, eu já vivia... vivia bem, não, porque até hoje eu não vivo bem. Teve as restrições financeiras, como todo mundo. Mas eu já estava mais estruturado, e eu comecei a ver que eu estava gordo, né? Que eu tava... Bom, minha calvície me entrega. Eu tava agredindo ali a minha saúde. Eu tinha esquecido um pouco daquela essência daquele guri lá de Caçapava do Sul, depois de Tapes, aqui de Pelotas, que com 12 anos ia ali atravessar nado São Gonçalo, brincava com os búfalos, voltava para casa, e fica dando 50 voltas na quadra. E eu me desconectei com aquilo. E teve um dia que eu conheci um amigo, assim, por acaso, e ele falou, eu tô precisando, vamos dar umas corridinhas. E eu, por coincidência, exatamente nessa fase, estava com um problema bem grave no joelho. Tive que fazer até uma cirurgia. E o médico disse que eu nunca mais ia conseguir jogar futebol, que eu não podia mais andar de skate, que eu adorava. E esse convite dele de dar uma corridinha era que eu ia ao encontro que o médico tinha me dito. Olha, tu vai ter que achar outros esportes. Eu gosto de correr, que não é tão agressivo. Hoje em dia eu sei que até é mais agressivo. Mas enfim. Na época, e eu comecei. A primeira corrida foi, a gente saiu da casa que meus pais moravam, aqui no Areal, e dei uma volta ali na Juscelino. E quando eu cheguei, eu tive uma experiência, eu encontrei uma droga poderosa, que se chama endorfina, né? E com ela vem a dopamina, os endocannabinoides. E eu senti uma coisa tão sensacional com aquilo que eu nunca mais consegui parar. Nunca mais. Isso aí já faz... Eu devia ter, quando eu me reconectei, assim, eu já devia ter 20 e poucos anos. Faz quase 20 anos já isso. Então, dali eu comecei a correr de vez em quando, para perder peso. Depois comecei a correr mais. Aí chegou lá em 2012, eu achei que eu tava na hora de me desafiar e correr mais distância, eu tava fazendo outras provas. Aí eu resolvi virar maratonista, que pra mim era assim, a pessoa correr 42 quilômetros, eu pensava, eu vou morrer. Aí contratei um treinador, comecei a cuidar da alimentação. E aí fiz a super maratona de Rio Grande, aquela de 50 quilômetros, eu fiz 2 vezes. Fiz a maratona de Punta del Este, fiz a maratona de Porto Alegre. E aí comecei a ter problemas com lesões, né? Porque eu só corria. Começou a ficar muito lesivo aquilo. Sim. E aí, de novo, os médicos na minha vida sempre me dando, sabe, as dicas. E disse, olha, Guilherme, acho que tu vai ter que arrumar outro esporte, porque tu é meio viciado, tu é dependente disso, né? Levemente. Então, tu vai ter que começar a fazer tudo que tu não gosta de andar de bicicleta ou de nadar. Aí eu pensei, putz, meio contrariado. Aí eu me lembro até hoje, fui ali no Big, na época, e comprei uma bicicleta de R$200.
do supermercado. E comecei a andar umas voltinhas de bicicleta os dias que eu não podia correr porque eu tava com dor. E aí pensei, olha, eu vou lá no Brilhante. Quando eu era criança eu ia lá, jogava futebol lá. Vou ver como é que faço pra voltar a ser sócio, me associar e voltar a nadar. E fiz. Aí comecei a entrar na aula de natação. E aí dali tu já imagina o que aconteceu. Comecei a nadar, a pedalar, a correr, que eu já corria bastante. Aí comecei a conhecer outros viciados desse esporte, que tem muita gente em Pelotas, é um lugar maravilhoso para fazer triatlo. Sim. E Conheceu a tua tribo. Conheci a tribo e entrei nesse mundo. E aquilo ali para mim virou um estilo de vida. Entende? Então, virou um estilo de vida de cuidar da alimentação, me acordar cedo. Hoje mesmo eu acordei 5h30 da manhã para ir no clube nadar, porque eu tinha dentista 8h15. Então, aquilo começou a fazer parte da minha vida de um jeito que começou a me preencher nesses aspectos. Inclusive, de um lado muito competitivo que eu tenho. Tudo que eu não preciso no trabalho é ser competitivo demais, porque eu fico arrogante, agressivo. Então, eu levei isso pro esporte. Aí eu comecei a competir, comecei a fazer Campeonato Gaúcho de Triatlo, fui campeão 2 vezes já, Campeonato Gaúcho, fui campeão de duatlon também, comecei a competir. Aí comecei depois naturalmente a subir as distâncias, aí fiz alguns meio Ironman, que é a metade da distância, que a gente nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre 21 quilômetros, eu fiz vários. Barbada, metade tá ótimo pra mim. Aí chegou uma hora que eu resolvi, agora eu quero fazer um Ironman, quero ver esse negócio aí. Tem uns conhecidos que fizeram, eu vou fazer isso, deve ser possível. E aí resolvi me embarcar de cabeça. Só que aí tive que virar a chave, porque é um outro nível de comprometimento, né? Ali é um nível de comprometimento com volume de treinamento. E aí cometi as minhas falhas, né? Por ser ser humano, deixei um pouco a desejar no âmbito familiar. A minha esposa, a Bruna, até mandar um beijo para ela dizer que eu te amo muito. Tem uma luz na minha vida. Querida, adoro. E me falou muitas verdades e eu aprendi, amadureci. Tive que ponderar melhor. Com o esporte começou a ficar grande demais na minha vida, começou a achatar outras coisas. Então, errando, eu fui rebalanceando, né? Me machuquei muitas vezes feio, eu tive fraturas por estresse, eu tive fraturas feias nessa função do triatlon, por querer performance, querer se classificar para mundial, completar Ironman, depois baixar tempo. Então, agora eu tô numa fase, assim, do esporte que eu acho que eu amadureci. Que eu já gosto de competir, gosto muito de treinar pelo treino em si, mas já entendi que a família é mais importante, que o trabalho é mais importante e que eu tenho que aprender a ponderar a carga para conseguir ter longevidade nas coisas. Sim. Porque o triatlon, principalmente o longa distância, Paulo, ele te ensina que a consistência é que manda. Existe um ditado muito comum entre os triatletas que diz assim: consistency is king. Ninguém consegue nada no endurance se não tiver consistência. É te comprometer com o processo, com o treinamento pelo treinamento, e ficar anos fazendo aquilo ali. Ali tu vai começar a ver alguns resultados, entende? Só que para ter consistência e conciliar a vida de advogado, de professor, de empreendedor, eu tinha que saber ponderar aquilo, porque se eu exagerasse, eu ia perder. E foi o que aconteceu. Eu comecei a me lesionar, comecei a atrapalhar alguns relacionamentos com amigos, na família. Sim. Então, eu resolvi, de uns tempos para cá, rebalancear. Mesmo que me custe um pouco de performance, assim. Acho que eu tô agora aprendendo, assim, um pouco com esse processo, sabe? E tenho levado as coisas. Mas, te respondendo, é um estilo de vida, para mim, o esporte. Porque ele me ensina tantas coisas que eu nunca teria aprendido se não fosse por ele. Eu me encontro com Deus, por exemplo, eu sou bastante cristão, assim, eu tenho um relacionamento profundo com Jesus, inclusive está sentado aqui com a gente, nos assistindo. Com certeza. Inclusive, essa é uma das outras dos outros 2 tópicos, né? Inclusive, quando eu estou treinando, eu encontro ele tão perto, assim, tão fácil, ele vem, ele fala comigo, eu escuto ele falar comigo, uns devaneios da minha cabeça. Domingo eu estava treinando, eu fiz 100 quilômetros e depois eu fui correr sozinho, né? Uma ventania eu sozinho. E quando eu tô sozinho, eu entro num nível, assim, eu sinto a presença de Deus, assim, comigo, sabe, no esporte. Eu acho que eu chego num nível de dedicação, aquilo ali tá tão desconfortável, pedalando contra o vento, chuviscando, com fome, cansado, e eu consigo encontrar um momento de conexão profunda, assim, que eu me desligo das coisas, eu acho que eu consigo meditar e perceber algumas outras coisas que eu não perceberia. E assim como outras coisas que a gente pode falar depois, como ter sido pai, enfim, o esporte me fez ser uma pessoa melhor, porque ele me poda,
Ele me poda, ele me põe limites, ele me faz humilde. Porque o esporte, ele faz a gente humilde, Paulo. Não existe triatleta arrogante. Se existe, vai durar pouco. Porque tu vai bem numa prova, tu vai de joelho na outra. Tu vai rastejar, tu vai passar mal, O esporte, ele te põe no teu lugar. E ali dentro, na arena, quando tu tá naquele asfalto, deixando tudo que tu tem, todo mundo é igual. O rico, o pobre, a mulher, o homem, o gordo, o careca, o cabeludo, é todo mundo igual. É todo mundo encontra si e o seu esforço genuíno e o que fez no treinamento, entende? Então isso acabou que juntou tudo e eu hoje sou realmente um apaixonado pelas atividades de endurance, pelo esporte, pelo triatlo, que é o meu esporte. Eu acho que não é à toa, né, Gui, que tu falas assim que é ali também, não só ali, claro, eu encontro Jesus, né? Porque eu acho que, bom, eu também sou cristã, acho que tu sabes, e quando a gente tem essa fé, a gente entende que é na nossa essência, né? Quando a gente se despe de tudo, de todo o resto, né? Quando fica nu realmente, como na verdade a gente sempre está, só se engana muitas vezes, né? Que a gente encontra a nossa fé, né? Eu acho que também não é à toa que pessoas muitas vezes mais humildes financeiramente têm uma fé tão forte, porque elas estão constantemente ali na dificuldade, né? E claro, não é que Deus queira que a gente passe dificuldade, muito pelo contrário, mas muitas vezes quando a gente está em situações extremas, a gente encontra o nosso verdadeiro eu. Sim. E na verdade Deus é isso, né? Sim. Deus é o verdadeiro eu de cada um de nós, né? Tem uma frase, não vou lembrar exatamente como é, mas que eu gosto muito, que fala, não existe corpo na terra que não seja o teu hoje para Deus, né? Ou seja, tu tens uma missão aqui. Sim. E só tu tem essa missão específica deste jeito que ele espera para ti. Se tu não fizer, ela não vai ser feita. Não vai ter outra pessoa. Não vai ser a do Guilherme, porque a do Guilherme é outra. A da Paula é outra, né? Então, é muito legal, com certeza. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de ouvir sobre esporte. Sim. Mesmo sendo eu, sim, muito amadora, eu adoro. Esse final de semana mesmo a gente assistiu lá em casa o documentário do Beckham. Não sei se tu já viu. Eu vi que tu falou, acho que fiquei com vontade de assistir, mas não assisti ainda. Eu adoro, é muito, muito legal. Até hoje, o único que eu não gostei, confesso, não queria dizer isso, mas é verdade, acho que a gente tem que ser sincero, Claro. é o do Neymar. O resto todo, e tentei ao máximo gostar, mas o resto, assim, os de tênis, né, eu gosto muito, mesmo quando eu nem entendo muito o esporte, porque isso não é sobre as regras do esporte, é sobre aquela garra, Sim. é sobre a disciplina, é sobre o dormir e acordar querendo a mesma coisa. Uma coisa que é algo tão simples, mas Sim. tão difícil de encontrar hoje em dia, né? Sim. Pessoas que durmam e acordem querendo a mesma coisa. Sim. E acho que não à toa que tu teve a disciplina para escrever o livro, porque por mais que tenha sido até relativamente rápido, perto de muitos autores, tu vê, ficou pronto em fevereiro e tu Sim. só lançou agora. Sim. Só que para um atleta isso não é nada, né? Sim. Perto de tantos anos que a gente Sim. precisa se dedicar para outras coisas. Mas, Gui, quero saber então um pouquinho. E quero mandar um beijo, me solidarizar com a Bruna, porque quando tu falavas, antes mesmo de tu dizer o nome dela, eu, como mãe, pensava, meu Deus, ele trabalha, ele acorda cedo pra treinar, pra nadar, como eu queria, mas eu logo pensei, não, mas eu tenho filho. Tá, mas ele também tem filho. Então Sim. quero entender como é que é a dinâmica dessa casa, já que vocês têm o Joca e a Maria. A Maria, isso. São meus amorzinhos, o Joaquim e a Maria. São os meus maiores professores, nem sabe, né? Mas é assim, ó. Triatlon, assim, um amador que treina mais sério, mais dedicado, ele só faz isso com a ajuda da família. Então eu só treino do jeito que eu treino, que nem é tanto perto de outros, que treinam muito mais do que eu, por causa da Bruna e pelo apoio que ela me dá para cuidar dos nossos filhos e pelo entendimento e pela participação que ela tem disso. Então, toda vez que eu vou me inscrever numa prova, que eu sei que vai envolver um ciclo de treinamento muito duro, um Ironman, por exemplo, um meio Ironman, que a gente chega a ficar 6 meses em um ciclo de treinamento, se preparando para o dia, eu pergunto para ela antes, eu peço autorização, né? Para ver se ela vai ser parceira e me ajudar nesse aspecto. Por exemplo, normalmente vai ter um dia no final de semana que eu vou perder a manhã inteira. No auge do ciclo do Ironman, que a gente sai para pedalar 5, 6 horas e depois vai correr mais 1h30, 2, eu chego em casa no meio da tarde. E eu tenho a Maria tá fazendo 10 mesinhos hoje, inclusive. E ela precisa me dar apoio, né? E se ela disser que não, eu não vou ir, porque meus filhos são o principal nisso tudo. E aí a disciplina ajuda muito, Paula. Porque eu sei que se eu não acordar às 5h30, quando o sol aparecer, eu vou perder o treino. Então, qual é a dor que vai ser maior? A de levantar ali ou do arrependimento depois de ter perdido a sessão?
É isso que eu procuro pensar. Inclusive, foi o raciocínio que eu fiz hoje. O alarme tocou, fui dormir ontem, já era um pouquinho mais tarde, mais do que eu gostaria. Pensei, vou dar mais uma dormida. Mas se eu não matar isso agora, eu vou ter um dia cheio. Eu não vou treinar, eu vou perder a sessão de hoje. E a sessão que eu perdi hoje, eu nunca mais vou recuperar. E pelo pacto familiar que eu tenho, agora é a hora. Porque eu saio de casa, eles estão dormindo, eu faço a sessão, eu volto, eles ainda estão dormindo, tomo meu banho e vou treinar. Hoje mesmo eu saí, fui direto pro clube. Então, às vezes, quando eu tenho que fazer 2 sessões no dia, eu sacrifico um pouco o horário do trabalho, eu tento fazer. Sempre é alinhado com eles. Todas as vezes, Paulo, que eu me desalinhei, tentei fazer as coisas, eu sou livre, eu faço o que eu bem entender, fui imaturo nesse sentido, eu tive problemas. Quando a gente é pai, a gente nunca mais vai poder fazer as coisas que a gente fazia quando era solteiro. E tem alguns homens que não entenderam isso ainda. Eu não posso fazer minhas coisas, eu não posso tomar trago com meus amigos. Não, tu não pode. Tu tem que amadurecer agora, tu é pai. Então, se o dia que não tiver, que não der pra treinar por causa dela, da minha mulher, da minha família, eu não vou. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Tu tem que escolher que jogo do que jogar, né? Então, não pode ser. Por isso que lembra que eu te disse dos exageros que a gente comete quando é imaturo? A gente vai errando, vai tomando na cabeça, vai amadurecendo. Ser pai foi o maior elemento de amadurecimento que eu podia ter tido. Quando meu filho nasceu, e hoje eu vejo quão imaturo e presunçoso eu era, né? E como eu evoluí, como eu fiquei um cara mais legal, mais calmo, mais amável, mais tranquilão, que tem muito mais dúvidas do que certeza. Os filhos nos botam, que nem o triatlon, na vida real, eles te botam de joelho ali, e eles é que vão dizer as coisas. Eles te ensinam coisas. Ontem mesmo tive uma discussão com meu filho, daí ele ficou chorando, até eu queria chorar, porque eu queria fazer uma coisa, eu não podia, porque a Bruna, agora não faz, porque tu disse pra ele que tu não ia, e eu fico pensando, será que eu gritei demais? Peço desculpa, não peço. A gente vê como a gente sabe pouco, como a gente tem que aprender, sabe? E, de novo, só tem longevidade, só tem consistência, que era aquilo que a gente estava falando no esporte, se tu entende isso. Quais são as tuas prioridades? Tu sabe ponderar a carga? Tu sabe ter equilíbrio? O que é ter equilíbrio? Ter equilíbrio é ponderar a carga. Se eu boto os pratinhos girando, se eu só cuido de uns, os outros vão cair e vão quebrar. Qual o melhor triatleta que eu posso ser, ao mesmo tempo sendo o melhor profissional e o pai e marido que eu posso ser, e filho, seja lá o que for, amigo? Eu prefiro ser nota 7 em tudo, Paula, do que ser 10 num e 5 e 4 nos outros. O nota 7 passa também. 7 tá sensacional. No colégio, com 6 passa. Seu nota 7 tá bom. Nesse contexto, sempre o ótimo vai ser inimigo do bom. Então é assim mais ou menos que eu vou levando. E eu já cheguei num ponto, com 42 anos, que eu já assumi que eu não vou ser o melhor triatleta amador, que fazer o Ironman abaixo de 9 horas, eu talvez não vá ser pra mim, que eu já cheguei no meu auge, que eu já tô envelhecendo, eu tenho que respeitar o meu corpo. Isso faz parte do amadurecimento. Com certeza. Né? E olha, eu como mãe arrisco dizer que de tudo que tu vives e que eu vivo e que as pessoas, de forma geral, o que mais nos coloca... Claro que a gente consegue certas coisas sem ter filhos também, né? Mas pelo menos pra mim, e te ouvindo, acredito que pra ti também, o que mais me colocou no momento presente, no senso de urgência, no saber o exemplo que eu quero ser, a vida que eu quero construir... Realmente, assim, é o nascimento dos filhos, né? Que no meu caso ainda veio em dobro na mesma hora. Veio assim, é pra aprender mesmo, né? Acho que respeito total. Tava precisando de boas doses de humildade, eu acho, sabe? Então toma 2. Sandálias da humildade, lembra do pânico? Toma 2 ao mesmo tempo. Gui, gostou do papo? Sempre gosto de perguntar se a pessoa... Adorei. Só fazendo um comentário, eu não quis nem te interromper, tu falou um negócio tão bonito, quero te agradecer quando tu falaste dessa questão de ser frágil, na fragilidade, na dificuldade que a gente encontra a Deus. Isso é tão verdade que o próprio Jesus disse isso, eu não vou me lembrar agora porque eu sou ruim para lembrar dos capítulos, mas a gente encontra a Deus quando a gente é humilde o suficiente, quando a gente está com problema, quando a gente está sofrendo. Deus precisa do nosso sofrimento para se manifestar. Foi muito bonito aquilo que tu falou, muito obrigado. Eu adorei, gostei bastante de te ouvir, de falar um pouco sobre as experiências que a gente tem. E, de novo, te agradeço muito. Apesar de ter ficado um pouquinho constrangido, porque sei que já sentaram pessoas aqui nessa mesa que
E eu pensei, pô, mas será eu? O que eu vou ter que agregar? Mas enfim, eu acho que a gente sempre tem alguma coisa da experiência pra contar. Né? Olha, vou te dizer que geralmente quem faz esse comentário são os podcasts que todo mundo elogia, que todo mundo adora. Acho que não é à toa. Acho que é porque, de novo, quando a gente se coloca nessa posição humilde, as pessoas percebem a nossa verdade, sabe? Sim. Mas então quero te agradecer, só que antes da gente ir pro final mesmo, né? Real, oficial, como se diz, eu quero te pedir para deixar uma mensagem, então, né? Claro que eu tenho certeza que quem nos escutou já teve muitos insights de espiritualidade, de família, né? De trabalho, de negociação, de comunicação, de leitura. Mas eu quero te pedir para deixar uma mensagem final, então, para quem nos escuta. A minha mensagem final é a seguinte: não tenham medo de ser verdadeiros e colocar todas as suas vulnerabilidades na mesa quando estiver negociando. Todas. Desde o início, procurem focar no relacionamento sincero, buscar de forma altruísta, entender, vestir os óculos do outro lado e ser aberto, verdadeiro e colocar o que realmente os teus interesses estão sendo buscados, o que tu precisas ou o teu cliente se tu está negociando. Essa talvez seja a mensagem mais importante para mim, para que a gente evolua como negociador em todos os aspectos da vida. Às vezes a gente acha, Paula, que até pela criação, e eu que sou guri, sei bem disso, fui criado assim, que para ser forte a gente não pode mostrar fraqueza, a gente tem que ser fortão, bater em todo mundo. Mas eu aprendi que o forte é altamente vulnerável, porque se eu não deixo a máscara cair, se eu não chego de peito aberto, eu nunca vou ter a possibilidade de crescer, aprender e conseguir as coisas que eu quero. Então, ser vulnerável numa negociação e mostrar os pontos fracos abre margem para construir algo positivo. E se por acaso está sentado numa mesa com alguém que vai se aproveitar dos seus pontos fracos para atingir, te levanta e sai que essa mesa não é para ti. Tá aí, ó. Forte a mensagem, hein? Gostei. E tenho certeza, assim, ó, que são muitas lições que as pessoas vão ter tirado. Se ouviram esse podcast, não fizerem um esporte, não buscarem cada um a sua maneira. Não Ou eu assustei, né? Não buscarem um esporte, não enxergarem o valor da família, não buscarem a sua maneira, a sua forma de encontrar a espiritualidade, né, a fé na sua vida. Olha, e não negociarem melhor, com toda certeza, né? Assistam de novo, porque não é possível, não é possível. Com certeza eu aprendi muito e quero te agradecer, te convidar para voltar aqui. Imagina uma mesa de negociação, acho que ia ser legal. Ia ser bom, Tô à hein? disposição, é só chamar. E agradecer, claro, quem ficou com a gente até esse momento, agradecer a nossa audiência, agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores do podcast mais uma vez e agradecer essa família que eu tanto admiro e que com certeza faz o Guilherme ser quem é para hoje estar aqui. Até o próximo episódio, com certeza mais boas histórias vêm por aí. Até mais.